Salve, salve, LG-hortanos e LG-hortanas, tudo bem com vocês? Professor Daniel Ciran, o sem órgãos do LJ. Hoje nós vamos corrigir a prova de matemática do CFO Bombeiros, beleza? Então vamos juntos aí nessa missão. Olha bem, a questão número 1 é o seguinte, foi uma questão aí que envolveu o conceito, né, de geometria espacial, ok? O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais recebeu um caminhão-tanque para a renovação de sua frota. Sabendo-se que o reservatório de água tem o formato de um cilindro, então é sempre importante olhar qual que é o formato, né? Qual que é o formato desse sólido aí. Então, um cilindro com raio de 90 centímetros, eu tenho que olhar a unidade medida, 90 centímetros. E ele tem uma altura de 4.000 milímetros. E que a vazão de saída de água é de 10 metros cúbicos de água para cada 1 hora. Então, em 1 hora, nós temos 10 metros cúbicos de água saindo aí desse material. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o tempo aproximado necessário para esvaziar totalmente. Então, nós vamos esvaziar totalmente o caminhão. E ele pediu para que nós considerássemos aí o valor de π igual a 3,14, LG-hortano. π igual a 3,14. Perfeito? Então, olha bem, nós sabemos que o tanque ele tem um formato de um cilindro. Então, eu pus para vocês aqui um cilindro reto, né? Um cilindro reto de raio Rzinho e de altura Hzinho. Para eu saber, LG-hortano, presta atenção comigo. Para eu saber quanto tempo que demora para esvaziar, eu preciso saber o volume total desse cilindro, concorda? O volume total do tanque. Porque vamos supor, se o tanque tiver 20 metros cúbicos, como são 10 metros cúbicos por hora, vai gastar 2 horas. Se fossem 30 metros cúbicos, vai levar o quê? 3 horas. Então a primeira coisa é eu descobrir qual que é o volume total desse cilindro. Sabendo o volume total, eu faço uma regra de 3 simples e direta e comparo com a vazão que foi dada e descubro o tempo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o volume. E como que calcula o volume de um cilindro, LG-hortano? Como que calcula o volume de um cilindro? Para nós calcularmos o volume de um cilindro, basta fazer a área da base, vezes a altura. Só que nós vamos pensar o seguinte, que base é essa, LG-hortano? Que base é essa? Essa base certamente é um círculo. Então, o volume vai ser a área da base, que é πr², que é a área de um círculo, multiplicado pela altura. Aí nós vamos dar uma pausa com relação aos dados, né? Nós somos espertos, somos LG-hortanos, faca na caveira. Como foi sempre ensinado para vocês? Converta as unidades de medida. Então, quando eu encontro aqui, ó, um Rzinho, eu tenho que o raio é 90 centímetros. Eu vou colocar em metro, por quê? Porque a vazão foi dada em metros cúbicos, então eu tenho que descobrir o volume em metro cúbico. 90 centímetros são quantos metros? Basta você dividir isso daqui por quanto? Dividir por 100. 1 metro tem 100 centímetros, então é só você dividir por 100 que você descobre o valor correspondente em metro. Então, você acabou de encontrar 0,9 metros para o raio. Beleza, e a altura? A altura também não está no padrão. O valor da altura, LG-hortano, é quanto? 4.000 milímetros. Também tenho de fazer o quê? Eu vou converter isso para metro. Para converter milímetro para metro, é só dividir o quê? Por 1.000, porque 1 metro tem 1.000 milímetros. Então, 4.000 milímetros por 1.000, eu vou encontrar 4 metros. E eu também tenho o valor de π, 3,14 segundo o texto. Veja que eu tenho todos os dados, agora eu posso substituir tranquilamente e calcular esse volume. Vou fazer de roxo aqui, ó. O volume vai ser o valor de π, 3,14, multiplicado pelo raio, LG-hortano, 0,9 ao quadrado, multiplicado por 4, que é a altura.
Ou seja, o volume vai ser igual a 3,14 multiplicado por 0,81 vezes 4. Ao fazer esse produto, você vai encontrar um volume de 10,17 metros cúbicos. Esse é o volume. Veja que ele deu a vazão ali, Jordano, no texto aqui ele falou, ó, são 10 metros cúbicos por hora. Quer saber o tempo em minutos? Tá fácil, tá na cara que a resposta vai ter de ser o quê? Resposta vai ter de ser letra B, né? Porque são 10 metros cúbicos por hora. E nós encontramos 10,17, como a resposta é aproximada, vai dar praticamente uma hora. Praticamente 60 minutos. Mas se você quiser encontrar o valor exato, como que eu faço para prosperar e encontrar o valor exato? É você olhar o seguinte, ó. Segundo o texto, são 10 metros cúbicos para cada uma hora. Só que eu não tenho 10 metros cúbicos, eu tenho 10,17 metros cúbicos. Então vai dar quanto aqui, ó? Quanto tempo eu vou encontrar? Posso cortar metro cúbico, você vai ver logicamente, né, que o tempo é só você dividir 10,17 por 10. É uma conta que você nem precisaria fazer. Na hora da prova você já chegaria na resposta direto. Você já viu, né, que isso é muito próximo de 1. Muito próximo de 1. Se é muito próximo de 1, uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então já chegaria na resposta o gabarito para esse tipo aqui de prova, letra B, 60 minutos. Perfeito, Jordano? Então foi a questão número 1 para vocês, corrigida, né? Uma questão de geometria espacial. Agora veja bem, questão número 2. O incêndio em uma área de reserva florestal já devastou 20 hectares. Então tem uma questão de conversão de unidades aqui envolvida, né? Hectares. E devido à ação dos ventos, a área incendiada cresce a uma taxa de 5% ao dia. Olha bem ali, Jordano, cresce a uma taxa de 5% ao dia. Sabemos-se que Y representa a área devastada em metros quadrados, já falou para vocês que a resposta é em metros quadrados, e que T representa o tempo em dias. Assinale a alternativa que apresenta a função que melhor representa o problema descrito. Olha bem, Jordano, como é que nós vamos proceder aqui. Primeira coisa seria nós convertermos isso aqui, ó. Porque lógico que vai depender, né, essa equação, se você perceber, como que nós vamos resolver esse problema. Se cresce a uma taxa de 5% ao dia, quer dizer que no dia 1 tem 20 hectares. No dia 2 vai ter 20 hectares mais 5%. De 20 hectares. No dia 3 vai ser o quê? Vai ser 5% sobre o resultado do dia 2. Ou seja, é um juro composto, né? Isso é o quê? Um montante composto. Então, você enxerga isso, de fato, como uma função exponencial. Aí, o que nós vamos pensar? Primeiro, ó, aqui é o valor inicial em todos. Na hora da prova, você tem que pensar assim. É o valor inicial em todos. Se é o valor inicial, é o valor de 20 hectares. Só que a resposta é expressa em quê? Expresso em metros quadrados. Então, a primeira coisa, eu vou fazer isso. Se 1 hectare é um dado que você precisa saber, boca aberta, tem de saber, não tem jeito não, tem de saber de cor. 1 hectare são quantos metros quadrados? 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Lógico que 20 hectares vai ter quantos metros quadrados? Vai ser o quê? Hectare com hectare você corta, né? 2 vezes 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, metros quadrados. Só pela conversão de unidades, você viu que deu 200 mil. 200 mil nós vamos tirar qual letra? Vamos tirar a letra A e vamos tirar a letra D. Porque 20 mil, aqui também é 20 mil. Pronto, já está eliminado. Agora, qual que é a equação exponencial disso? Por que você tem que entender isso? Porque em t igual a zero, nós tínhamos 200 mil
metros quadrados. Só que em t igual a 1, o que aconteceu? Aumentou 5%. Então vai ser, entenda que isso daqui, ó, isso daqui é o meu 100%, correto? Se eu vou aumentar 5%, significa que eu tenho quantos por cento? Eu tenho 105%. Em outras palavras, 1,05, que é 105 dividido por 100. Então, no dia 1, eu tenho, na verdade, quanto? Eu tenho 1,05 de quanto? De 20 mil. Quando eu chegar no dia 2, Alex Hortano, presta atenção. Vou te mostrar a fórmula já para você achar a equação direta. Se você já lembra, né, que isso aí envolve a mesma análise de juro composto, dava direto. Isso daqui agora, Alex Hortano, é o seu 100%. Isso é o seu 100%. Só que você vai fazer o quê? Você vai aumentar 5%. Aumentar 5% é você ter 105%. Em outras palavras, é quanto? 1,05. Então, você já tinha, olha bem, estou passando para cá, ó, 1,05 vezes 20 mil, e você vai multiplicar isso de novo por 1,05. Se você faz 1,05 vezes 1,05, é 1,05 ao quadrado. Isso vezes 20 mil. Porque você está vendo que se eu fizer no dia 3, vai ser o quê? Vai ser 1,05 elevado ao cubo 20 mil. O que está acontecendo? Você está pegando 1,05 elevando ao número de dias. Cirão, mas como que eu vou montar isso com a fórmula? Eu gosto de fórmula. Então, se você gosta de fórmula, você vai lembrar daquela equação clássica. O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. O capital aqui simboliza para a gente, Alex Hortano, o valor inicial, que é quanto? 200 mil metros quadrados. 1 mais a taxa. A taxa é quanto? 5%. 5% é 0,05, que é 5 dividido por 100. Então, substituindo a equação, você teria o quê? A função que descreve corretamente esse valor ao longo do tempo, né? A área, né, em função do tempo, devastada, pode até escrever assim, é o valor inicial, 200 mil, que multiplica 1 mais 0,05 elevado a t. Então, a área em função do tempo seria 200 mil vezes 1,05 elevado a t. Observe que o t aqui está onde? No expoente, porque é uma função exponencial. Perfeito, Alex Hortano? Então, resposta, letra B, questão tranquila, né? O Alex Hortano estava preparado para essa situação, né? Porque a gente já falou disso várias vezes, sobre o processo de crescimento em cima de crescimento, ou seja, um crescimento que ele é composto. Perfeito? É uma questão, né, Alex Hortano, que enquadra tanto você pensar nela como juro composto, ou simplesmente poder pensar nela como uma função exponencial que você iria tirar dali a sua equação exponencial. Visão, duas maneiras de pensar o mesmo problema. É faca na caveira, de Hortano, visão. Ó, o que nós vamos fazer agora? Questão número 3. Durante o combate ao incêndio situado em uma área de reserva ambiental, os bombeiros precisam abrir uma rota de acesso ligando os pontos A e D, sem interferir na área de reserva ambiental. Para tanto, optaram por construir dois trechos retilíneos compostos pelos segmentos de reta AB e BD, ambos de mesmo tamanho. Então, quer dizer que esse pedaço aqui, ó, você já tem que fazer assim, né? Ó, AB tem o mesmo tamanho de BD, né? Ele falou isso no texto. Perfeito. Considerando que a distância entre A e D, então a distância entre A e D em linha reta é o dobro, olha bem a informação importante, é o dobro da distância entre C e D. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o ângulo formado entre os trechos retilíneos A
e B. Tá aí, né, AB e BD, né? Tem uns ângulos aí mostrando para vocês. Primeira coisa, então, é nós pensarmos o seguinte. A gente sabe que o pedaço AB, ele vale o mesmo tamanho do pedaço BD. É assim que a gente faz, já colocando na figura. Depois, nós vamos unir os pontos A e D. Cira, por que você está unindo o ponto A e D? Porque ele diz que o ponto, a distância entre A e D, é o dobro da distância entre C e D. Então, se essa distância aqui é x, essa distância aqui, ó, essa distância aqui é quanto x? 2x, correto? Qual que é o ângulo que ele está querendo, Eli Jortanos? Ele está querendo esse ângulo alfa aqui, ó. Quanto que vale esse ângulozinho bonitinho aqui que eu estou colorindo para vocês? Quanto que é esse ângulo alfa, correto? Beleza. Vocês viram que o triângulo, olha bem, o triângulo, vou desenhar assim, ó, o triângulo ACD de dado, ele é um triângulo retângulo, concordam? Olha bem, o triângulo ACD, ele é um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo reto aqui, correto? Beleza. Daí tem como nós encontrarmos esse ângulo aqui, ó. Vou chamar esse ângulo aqui de um ângulo beta. Como é que eu... Vou colocar mais bonito o beta aqui, ó. Como é que eu acho esse ângulo beta, Eli Jortanos? Veja bem, eu tenho o cateto oposto a beta, que é x, e eu tenho a hipotenusa, que é o lado, né, oposto ao ângulo reto. Quem que é a hipotenusa? 2x. Repetindo, ó, em relação a beta, eu tenho o cateto oposto a beta, que é x, e eu tenho a hipotenusa, que é 2x. Qual relação matemática envolve cateto oposto sobre hipotenusa? Qual relação que usa cateto oposto sobre hipotenusa? Só pode ser quem? O seno. Daí tem como você achar o seno. E se você acha o seno, tem como você descobrir que ângulo é esse. Ou seja, se eu dividir o cateto oposto, que é quem? X aqui, por a hipotenusa. Quanto que é a hipotenusa? 2x. Isso é igual a um seno de um ângulo que eu não sei qual que é. Quanto que é? X dividido por x. 1. Logo, o seno desse ângulo aí deu 1 sobre 2. Eu te pergunto, Eli Jortano, o seno de um ângulo deu 1 sobre 2. Que ângulo é esse? O ângulo beta, ele é 30 graus. O ângulo beta é 30 graus. Beleza, se beta é 30 graus, agora vem a parte mais importante que você deveria saber da teoria para a questão dar mais rápido. Esse triângulo formado ABD, o triângulo ABD, ele é um triângulo isósceles. Todo triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais e ele tem os lados e os ângulos correspondentes também iguais. Então, sempre um triângulo isósceles tem dois ângulos e dois lados iguais. Então, se eu já sei que esse ângulo que é de 30 graus, eu já descobri o outro ângulo também de 30 graus, porque o triângulo é isósceles. Aí falta só encontrar o ângulo alfa que está querendo. Facilmente você faz, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Perfeito? Então, fica assim, ó. Como assim, Cirano? Eu estou te falando que esse ângulo aqui é o ângulo beta. Esse aqui de baixo também é beta. Por quê? Já que o triângulo é isósceles, que é um triângulo que tem os dois lados iguais, eles têm os dois ângulos correspondentes, também iguais. Como assim? Quer dizer que você sabe que aqui é 30 graus. Você sabe, acabou de descobrir que aqui também é 30 graus. Como que eu vou descobrir o ângulo alfa? Pensa assim, ó. 30 dá para fazer de cabeça. Vou montar a equação, mas você consegue fazer de cabeça. 30 graus mais 30 graus mais esse ângulo alfa aqui deu 180. 30 com 30 é 60. 60 mais quem que dá 180?
só pode ser 120 graus. Mas você pode montar a equação, tá? Vou deixar aqui para vocês bonitinho aqui de novo, ó. Separado o que eu estou colocando. Esse ângulo aqui é 30 graus, nós descobrimos. Esse ângulo aqui também é 30 graus. E nós estamos procurando quanto que vale alfa. Então quer dizer que alfa mais 30 LJ hortanos, isso dá quanto? 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ou seja, alfa mais 60 é 180. Alfa é quantos graus? Alfa é 120 graus. Alfa é 120 graus. 120 graus, resposta letra C de caveira, LJ hortano. Caveira, né? Caveira é nós na fita, LJ hortano. Tamo junto. Bora! Olha bem. Questão número 4 agora. Questão número 4. É ator, compositor. Veja bem, questão 4. José Carlos é o responsável pela análise das ocorrências de incêndio em determinada cidade do interior de Minas Gerais. Os incêndios são classificados de acordo com uma escala de grau 1 a 5, conforme os dados e riscos envolvidos. Ao analisar a tabela e o gráfico contendo os dados, percebeu que na tabela não havia a quantidade de ocorrências relativas ao grau 1. Então, observe que o grau 1 aqui, ó, no grau 1 nós não temos a quantidade. Grau 1 não temos a quantidade. Tem a quantidade para o grau 2, para o grau 3, para o grau 4, para o grau 5. Agora, já as porcentagens nós temos de todo mundo, ó, distribuição da gravidade dos incêndios em 2022. A porcentagem nós temos de todos, de grau 5, do próprio grau 1, do grau 2, do grau 3 e do grau 4, correto? Beleza. Dessa forma, a partir dos dados, assinala a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de ocorrências do grau 1. Ele quer saber a quantidade de ocorrências do grau 1. Como é que nós vamos fazer essa questão? Olha bem, é muito fácil essa questão, LJ hortano, muito fácil. Primeiro porque você tem a quantidade de todo mundo. Você poderia usar tanto o 2, o 3, ou o 4, ou o 5 separados, ou você pode usar todo mundo junto, o resto é grau 1 em termos de porcentagem. Agora, olha a dica, você tem que pensar o seguinte, ó, olha aqui, ó, você está vendo as porcentagens de todo mundo. Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês estão vendo a porcentagem de todo mundo, 12,29, 29,05, 24,02, 18,99 e 15,64, correto? Lógico que eu tenho que pegar os que eu tenho, né? Que é do grau 2, 3, 4 e 5. O que eu vou pegar? É mais fácil você pegar do grau 3, em termos de conta. Pode pegar qualquer um. Eu vou fazer com o grau 3, porque 18,99%, lógico, que eu posso usar o quê? Eu posso usar 19%, né, LJ hortano? Claro que eu posso. Então, você faz o seguinte, ó. Olha bem que você vai pensar. 19%, que é o grau 3, corresponde a quanto? A 34. Então, quer dizer, 19 equivale a 34, que é o grau 3. Mas eu quero o grau 1. Grau 1 é quantos por cento? 29,05. Vai ser quantos por cento? X. Uma regra de 3 direta, mamão com açúcar. Olha bem aqui, ó. Olhando os dados lá anterior na tabela. 19%, que é do grau 3. Tem qual quantidade 19%? 19% dá 34 na quantidade. Isso aqui eu fiz para o grau 3, tá? Aproximadamente. Mas eu não quero para 19%. Eu quero para quem? Eu quero para o grau 1. O grau 1 é 29,05. Você acha que eu vou usar esse 0,5%? Não vou. Vou arredondar também. Lógico que eu posso fazer isso. Para quem? Para 29. Para a conta ficar mais fácil, né, LJ hortano? Visão. Então aqui eu vou usar 29
29% vai dar qual quantidade? Y. Multiplicando cruzado fica o que, Jordano? Ó, multiplicando cruzado. Isso vai dar, preste bem atenção, ó, 19 fica 29 vezes 34 dividido por 19. Quanto que isso dá? 29 vezes 34, 986. Fica 986 dividido por quanto? Dividido por 19. Então, y é 986 dividido por 19 dá aproximadamente 51,89. Como ele está falando de quantidade, quantidade é número inteiro. Aí você olha nas respostas. Qual que é o próximo número inteiro? O próximo número inteiro é 52. Ou seja, a resposta do item nosso, 52. Viu que eu fiz a conta que é aproximado? Outro jeito de fazer. Qual seria um outro jeito de fazer? Você poderia somar essas quantidades aqui, ó. Soma essas quantidades. Mas eu acho que dá muito mais trabalho, né? Tá na cara. Soma todas essas quantidades, e soma as porcentagens. Grau 5, grau 4, 3 e 2. Soma as porcentagens. Quer dizer o seguinte, esse tanto aqui corresponde a essa porcentagem aqui. 29,05 equivale a quanto? A x. É uma regra de 3 também do mesmo jeito que você poderia fazer. Mas é lógico que você poderia fazer direto, né, Jordano, e ganhar tempo para você resolver com calma outras questões mais difíceis. Resposta bonitinho, 52. Para finalizar nossa correção, Jordanos, para um evento, questão 5, para um evento que ocorrerá em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o primeiro tenente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais precisa dimensionar sua equipe. Dos 8 oficiais disponíveis para o trabalho, serão escolhidos apenas 5. Então, eu tenho um total de 8. Vou pegar de um total de 8, eu vou escolher 5. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de grupos. Grupos é o quê? De comissões, né? A quantidade de comissões, de grupos de oficiais que podem ser formados. Sabemos que os oficiais terão funções idênticas, ou seja, a ordem não importa. Se eu escolher A ou B, se eu escolher B e A, não faz diferença a ordem que eu escolho. Então, aí estão os itens. Você vai pensar o seguinte, ó. Eu tenho A, B, C, D, E, F, G e H. O primeiro tenente vai escolher entre essas 8 opções. Se ele escolheu A, B, C, D e E, ó, ele escolheu uma comissão de 5. A, B, C, D e E. Mas se ele tivesse escolhido E primeiro, depois D, depois C, depois B, depois A, ou seja, numa ordem diferente, essa comissão aqui, ó, essa comissão 1, ela é diferente da comissão 2? Te faço a pergunta. A comissão 1, ela é diferente da comissão 2? Não. Por que não? Porque as funções são idênticas. Se eu colocar um numa função e colocar outro em outra função, aí faria diferença. Mas como eu posso trocá-los de lugar sem mudar absolutamente nada, quer dizer que a ordem não importa. Quando a ordem não importa, é uma questão de quê? É uma questão de combinação. Então, como que eu resolvo a combinação disso aí? Olha bem, eu vou fazer uma combinação, porque a ordem dos elementos não altera a comissão. Uma combinação de 8 tomada em quem? Tomado em 5. Como assim 8 tomado em 5? É só lembrar da equação. Eu faço combinação de N elementos em P grupos, é igual a quem? É igual a N fatorial sobre N menos P fatorial, P fatorial. O N é o maior, né? Então fica assim, ó.
fica 8 fatorial, 8 menos 5 fatorial, 5 fatorial. Resolvendo a continha, Jortanos, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Você para no maior fatorial de baixo, né? Então é 5 fatorial. Pus o porcento aqui, né? 5 fatorial. 8 menos 5, 3 fatorial. Então, 5 com 5 você corta. 3 fatorial é 6, né? Que é 3 vezes 2, que é 6. Sobrou 8 vezes 7. 8 vezes 7 dá quanto? 56 comissões diferentes. Perfeito, Jortanos? Fortíssimo abraço para todos. Essa foi a correção. Foi uma prova, né, tranquila, né? Cobrou assuntos assim, de certa forma, diretos, né? Com raciocínio mais tranquilo, de certa maneira. E aí está para vocês um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima aula nossa aí. Então,